sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Estamos iniciando o estudo desse livro tão lindo, Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E é muito interessante a gente ver como o estudioso da mediunidade, ele consegue trazer muitas expressões de orientação, mesmo não sendo uma obra mediúnica, porque às vezes a gente fica muito focado na obra ser mediúnica ou não. E aí o foco seria: a obra orienta ou desorienta? A obra contribui para que eu me sinta mais seguro, para que eu me sinta mais estruturado na tarefa mediúnica ou não? E em Martins Peralva, a gente tem nele, assim, um estudioso de Kardec, um estudioso das obras de Emmanuel, André Luiz, e inclusive temos obras estudando o Evangelho, né? Estudando a mediunidade, que ele trabalha a questão dos mensageiros, ele faz esquema e ele tem uma característica que é ser o mais claro possível. Então, quando iniciamos, porque estamos no 4º programa acerca desta obra. E o quarto tema é o livro básico. E diz ele: com muita propriedade, afirmou Allan Kardec, que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. Essa é a frase de Emmanuel. E Martins Peralva começa nos falando assim: o livro dos médiuns constitui a base do aprendizado espírita, no que toca especificamente ao problema mediúnico. Então, o livro dos médiuns, ele possui uma primeira parte, né? Essa primeira parte são as noções elementares, os princípios elementares norteadores, em que ele começa no capítulo 1. Há espírito, existem espíritos, e a principal questão do médium é e será sempre meditar acerca da natureza dos espíritos. Quem são os espíritos? E aí a gente vai começar a perceber, não é? São as almas dos homens. Essa informação parece óbvia, mas ela é basilar para o nosso relacionamento enquanto médium com os espíritos. Então são almas, mesmo elevadas, sejam elevadas, já foram homens. E se são imperfeitos, inferiores, também já foram homens. Então são espíritos que estão caminhando, gente. São seres que estão caminhando como nós. A gente foge da idolatria, daquela questão, né, que tudo que o Espírito manda eu vou fazer e eu vou me orientar em tudo pelos Espíritos. A gente vai fugindo dessa questão, a gente vai entendendo a situação da agenda pessoal dos Espíritos. Eles têm interesse, têm problemas a resolver como nós, problemas na área da afetividade, problemas na área da emoção. Isso faz parte do processo evolutivo de todo mundo. E como eles estão evoluindo, com certeza tem os seus programas de aprendizado, de esforço, né, de aprimoramento. Eles também têm o contato com outros superiores a eles, que são aqueles que muitas vezes vão dar as orientações e eles estão intermediando. Eu estou lembrando agora do livro que nós estamos estudando, pelo Inspirações do Amor Único de Deus. É um volume único e estamos estudando esse livro no atendimento espiritual, na chamada Desobsessão do Leon Denis. E em algumas mensagens a gente vê assim: Antônio de Aquino, amparado ou assistido ou orientado pelo sempre querido Baltazar.
Mas nós já vimos também livros, né, que é Pela Graça Infinita de Deus, Baltazar falando. Também é assistido pelo Antônio de Aquino. Então, entre eles, há uma solidariedade que a gente, às vezes, na arrogância, a gente quer o personalismo, a exclusividade. A gente vai aprendendo com eles, né? Então, há espíritos, é o primeiro princípio elementar. Depois ele vem do maravilhoso e do sobrenatural, que é para tirar essa ideia da gente do maravilhoso, do fora da caixinha, né? Do natural, porque as leis de Deus estão aí. Então, o sobrenatural é só Deus que criou as leis. A partir daí, tudo está dentro das leis, né? Tudo está dentro de uma naturalidade. E a nossa expressão com os espíritos passa a ser mais fraterna. A gente consegue entender os erros, as falhas, as dificuldades que acontecem. E a gente começa a entender também que aquilo que ele faz, que parece sobrenatural, é fruto do aprendizagem, do esforço, né? Do trabalho, do sentimento, do desejo de servir. Então tudo isto começa a ficar bem claro para nós. O outro tema é o do método, é o capítulo 3 das noções elementares, princípios elementares, é do método, né? E ele vai dizendo, do método para converter o outro, mas também no método para a gente se convencer. O livro dos médiuns é um segmento do livro dos espíritos. E aí ele vai dando ali, né, a metodologia de estudo, do aprofundamento através do estudo sério. Vai falando também os tipos de espíritas, né? Os espíritas experimentadores, que são aqueles que só vivem correndo atrás de fenômenos. Anda mais um pouquinho, ele vai falar dos exaltados, né? Que são aqueles que tudo que vem, eles atribuem a uma interferência. Quase sempre o exaltado é aquele que está envolvido no maravilhoso e no sobrenatural, né? Temos os espíritas imperfeitos, que são aqueles que veem no fenômeno, entendem que ali tem uma filosofia, tem um recado, tem um convite para melhoria, mas não se importam com isso. São os exaltados. E temos os espíritas cristãos, que ele fala que são aqueles espíritas que veem o fenômeno, tiram uma consequência moral, quer dizer, entendem, filosofam acerca daquilo que viram e procuram aplicar. Ele fala que são os espíritas verdadeiros ou os espíritas cristãos. Então ele vai dizendo no método desse tipo, né, de espíritos. Aí ele vem para os sistemas, que é quando eu entro em contato com a doutrina, vários métodos, vários sistemas para explicar o sistema de afirmação e o sistema de negação. A partir desses 4 capítulos, que são os princípios elementares, noções elementares, aí sim, ele começa, né? Começa pelo efeito físico, teoria das manifestações, e vai caminhando, explicando os fenômenos mediúnicos. Quando ele acaba isso, ele tem a parte, os capítulos, né? Das sociedades espíritas, quer dizer, falando, ele ali, Kardec já vê que vai crescer. E a necessidade de um desenvolvimento, de uma ampliação da ideia espírita. Então ele veio, né, com as sociedades espíritas e as mensagens apócrifas. Ele coloca mensagens verdadeiras ao lado de mensagens falsas, assinadas pelo mesmo espírito, e leva a gente, olha o professor, leva a gente a um exercício de raciocínio, de comparação. Por quê? Porque ele saberia que mais tarde viriam muitas mensagens. E se a gente ficar só no nome, a gente não leva, não aprofunda no conteúdo, né? Então, esse é o livro dos médiuns. É o livro que ele fala que é a base do aprendizado espírita que toca o fenômeno mediúnico. Aí Martins Peralva continua nos falando. Evidentemente, a espiritualidade superior, com Emmanuel e André Luiz, de modo especial, tem realizado em nossos dias
notável trabalho de desenvolvimento de tudo quanto nele foi apresentado por tratado experimental, assim como companheiros encarnados têm dado sua cota de participação em torno do palpitante tema mediunidade. Então tem André Luiz, tem Emmanuel, né? Tem Odilon Fernandes, mais tarde, que não é da época de Martins Peralva. Temos Viana de Carvalho, temos Manuel Filomeno de Miranda, vários espíritos se debruçando sobre esse tema, explicando, trazendo fatos, trazendo situações que vão ajudando a gente a raciocinar, a mapear. Tudo isso tem acontecido. Mas aí ele fala, todavia, a exemplo do que acontece com os demais livros da codificação kardeciana, especialmente os que formam o Pentateuco Luz. E que livros são esses? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. É o Pentateuco. Não falei na ordem, não. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, né? Que é o último livro do Pentateuco. Então ele fala, todavia, né? A exemplo do que acontece com os demais livros da codificação kardeciana, especialmente que formam o Pentateuco Luz, o Livro dos Médiuns é obra indispensável nas instituições espíritas e junto aos irmãos encarregados de tarefas expositivas. Então a instituição tem que ter Livro dos Médiuns, né? É por isso que, assim, nós no Leon Denis, no Teresa d'Ávila, a gente tem um curso 1 ano de Livro dos Médiuns. Aí a pessoa fala assim, mas é muito pouco. Sim, claro que é. No ano ele tem uma visão geral. Mas o que acontece? A gente tem companheiros que já estão repetindo pela 3ª vez. Eu preciso entender, eu preciso estudar. E isso vai dando o quê? Uma ampliação maior. São esses amigos até que nas rodas de estudo, eles contribuem muito, porque já estudaram, já viram, já experimentaram, né? E a gente vai estudando. E nós, que participamos da instrução, a gente já está há mais de 30 anos, né? Indo e voltando no Livro dos Médiuns, indo e voltando. E é bom, porque a cada momento a gente tem uma experiência diferenciada, diversificada, um enriquecimento. Então é pra gente ir, né? Então ele diz, é indispensável e junto aos irmãos encarregados das tarefas expositivas, né? Porque às vezes a pessoa pergunta assim, você fala do Livro dos Médiuns? Ou você fala da Gênese? Claro que eu vou falar. Mas essa não é minha área de formação, mas eu sou espírita. E eu, como espírita, eu tenho o Pentateuco ao meu dispor. Isso que vai caracterizar. E a gente vê que às vezes as pessoas leem muito e leem tanto, mas o que é básico não fica registrado, né, na sua mente e no seu coração. E ele coloca também livro que não deve faltar à biblioteca espírita, né? Isso é uma coisa interessante. A pessoa pedir emprestado o Livro dos Médiuns. Mas pedir emprestado esse livro é livro de estudo. Mas às vezes a pessoa quer dar uma olhadinha, deixa. Aí eu pergunto, já leu o livro tal? Não, deixa a pessoa dar uma olhadinha, que logo na folha de rosto vai estar lá. Constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Se ela ainda não leu, não estudou, então eu vou ter que entrar nesse para entender aquilo. Ou então, às vezes, quando ela vai devolver o livro emprestado, ela fala assim, eu não entendi uma opção de coisa, aí tá na hora, né? Então lê o Livro dos Espíritos que pode te ajudar. Ou então, estuda em grupo. Se matricula no curso da Casa Espírita, vamos estudando em grupo, que ali é item por item, pergunta por pergunta, fica mais fácil da criatura ser envolvida, até pelo gosto, porque muitas vezes a simples leitura, o Livro dos Médiuns é um livro técnico, a pessoa fica cansada e acaba desistindo. Mas no grupo, olha, semana que vem nós tivemos na aula retrasada o Laboratório do Mundo Invisível. Aí ontem o estudo foi às casas, os lugares assombrados. Olha que estudo rico. E as pessoas comentavam, sabe? As pessoas ajudavam. Tudo isso, gente, é luz na vida da gente, no caminho da gente. E aí ele continua. Passa um ano... Ele quem? Martim Peralva, no livro Mediunidade e Evolução,
na lição 4, o livro base, né? O livro base. E ele comenta uma fala de Emmanuel. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec, que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E continua então o nosso Martins Peralva falando. Passam anos e gerações, mas o livro dos médiuns permanece sólido em sua estrutura granítica, podendo receber, é claro, através dos livros psicografados por médiuns como Francisco Cândido Xavier, complementos à obra de Allan Kardec, maravilhosos subsídios que o opulentam cada vez mais. Ontem mesmo, quando nós conversávamos sobre lugares assombrosos, lembramos daquele caso do espelho, que está lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, em que a pessoa vai visitar um museu, né? E ali, ao ver o espelho e tudo isso, alguém tem um arrepio, né? É muito interessante. É quando ele fala de psicometria, porque os objetos, né, eles guardam a vibração. E aí nós falamos disso, e aí veio aquela situação de amigos, né, que a roupa de brechó, ou uma roupa usada, mesmo sendo bonita, sendo até superior à que ela tem, a pessoa sente mal, né? E aí veio a história do livro. Mas por que livro a pessoa não sente mal? E aí alguém, né, a nossa Marion, que está responsável agora pela questão da venda de livro na casa, ela falou assim, pois é, mas quase sempre, quem doa livro, a Teresa W tem um sebinho, sabe? Quem doa livro, quem gosta do livro, ele quer que o livro circule. Então, naturalmente, é um desapego, né? Eu quero que aquele livro que me fez tanto bem, que me esclareceu, que me ajudou tanto, possa ajudar outras pessoas também. Então, aí eu já estou treinando o desapego. Então, ele vai falando, as obras são subsidiárias, gente. E qual é o risco? Quando eu substituo a obra subsidiária pela obra base, pela obra básica, né? Então, a gente tem livro dos espíritos, é obra básica. Tem um outro livro que explica o livro dos espíritos, tem muitas obras que vão explicando aqueles pontos, mas é para explicar o que está ali. O Evangelho, temos o Evangelho, é uma obra básica. Tem livro que explica o Evangelho? Tem. A coleção Fonte Viva, né? As obras de Amélia Rodrigues, várias obras de Irmão X, várias obras explicando o Evangelho. Livro dos Médiuns, todas essas obras que explicam são subsidiárias, gente. O que é subsidiário? Vão fornecer elemento, mas vão oferecer elemento para uma base, porque já existe. Como é que você vai subsidiar algo que não existe? E aí a pessoa, quando lê só subsidiária, ela fica com uma noção muito incompleta. Quantas pessoas, eu sou especialista ali no nosso só solar. Mas aí você vai ver o fundamento, né? Já li violeta na janela, eu não estou invalidando a obra, mas é que sem a base as coisas vão para o caminho do fantástico, do maravilhoso, do sobrenatural, não edifica, não dá sustentação. E continua Martins Peralva, não devemos omitirmos na palavra de incentivo ao estudo do livro dos médiuns, certos de que os espíritos elevados apreciam os companheiros estudiosos. E é interessante, apreciam e respeitam. Gente, eu vou falar aqui um fato ocorrido ontem no trabalho da psicografia do Teresa D'Ávila. Tem um espírito, né, que foi se aproximando, e tem o Bernardo, que é um espírito que ele fala que é ex-frei. Hoje ele é irmão menor, não é? Pela graça de Deus. Se a gente acredita, né? O que a gente sabe é que ele foi de uma daquelas equipes de franciscanos, né? Bem, aí começa a aparecer o espírito Humberto, aí a gente começa assim, meu Deus do céu, Humberto de Campos, né? Assim, né? Olha a encrenca que já tem lá com o Chico, e a gente ficando como a nossa fé raciocinada, a gente pensando. Aí um dia ele escreve, ele fala, Humberto, amigo do Frei Bernardo. Aí já melhorou, né? Aí, entre amigo do Frei, né? Tudo isso. Aí, ontem, no programa gravado, né? Na terça-feira, ele dá uma mensagem. E aí, na hora que ele escreve o nome, ele escreve com U. Aí eu falo assim, mas com U? Ele falou assim,
nós vínhamos grafando por H, com H, respeitando a sua lealdade à língua portuguesa. Mas, na verdade, eu sou italiano. Então, o meu Humberto é italiano, é com U. Olha como a gente vai aprendendo. Mas olha o espírito, o respeito que o espírito foi tendo até que eu estabelecesse uma relação de confiança com ele. E isso o Livro dos Médiuns fala. Papel do médium nas comunicações espíritas. Está lá o capítulo. Papel do ambiente. Então, naquele momento, meu papel, né? Se no meu primeiro Humberto com o que é isso? Eu poderia até achar que fosse uma brincadeira, mas à medida que a gente vai vendo que a mensagem é de consolação, né? Está balizada dentro da doutrina espírita, a gente vai se sentindo mais seguro e o espírito também vai vendo que a gente está confiando, né, no teor da mensagem que vai ser passada. Então ele vai ficando mais livre para nos utilizar. Continua então Martins Peralva. A obra kardeciana fortalece-se, consolida-se, engrandece-se continuamente, especialmente pelo que, em termos de mediunidade, dizem os espíritos na atualidade, notadamente André Luiz. E a gente vê que isso vai caminhando de uma forma assim tão efetiva, né? Tão boa, que a própria dramaturgia, né? Tanto na novela como no cinema, vai se aproveitando. Não cita diretamente, mas em muitos episódios, muitos espetáculos artísticos, você vê que a doutrina espírita passou ali por trás. E isso eu já sei, que eles quando procuram a doutrina espírita, quando o escritor, né, o autor vai trabalhar, ele não pega a obra obsidiária não, ele pega Kardec. Ele pega lá o básico, aí a partir dali ele vai estabelecer aquilo que ele chama ficção. Mas é uma ficção verossímil, né? É algo que pode ser comprovado. E ele continua. E isso vai fazendo com que fortaleça-se, vai se consolidando, né? Porque aí a pessoa vê, aí ele vai perguntar a um espírita. E aí, meus amigos, vamos pensar. Se ele vai perguntar a um espírita que não conhece a codificação. É muito sério, né? E eu estou falando de encarnado. E os desencarnados, que às vezes podem procurar o médium durante o sono e não conseguirem algo que edifique. Então, a gente tem que olhar muito, né? A obra de André Luiz, muito boa, Manuel Flamengo de Miranda também, Viana de Carvalho também, Odilon Fernandes também, mas a gente vê que esses espíritos têm até o pudor de colocarem, muitas vezes, no frontispício da obra, o trechinho lá, o trechinho da codificação. Para quê? Para mostrar que eles não estão inventando nada. Eles estão trazendo fato, analisado, estudado, apoiado naquele princípio doutrinário. E ele vai dizendo assim: mediunidade, médiuns e fenômenos mediúnicos continuarão sendo no curso do tempo fonte para o estudo e a aplicação de quantos possam sentir no intercâmbio entre o mundo físico e espiritual a grandeza de Deus e a misericórdia de Jesus. É isso, gente. A grandeza de Deus e a misericórdia de Jesus. A constatação da própria imortalidade, o objetivo da nossa vida. Tudo isso o fenômeno mediúnico oferece, né? E ele coloca: dignifiquemos, pois, o notável livro, a ele consagrando com amor e veneração não somente mais profundo respeito, mas também nossa atenção, no sentido de estudá-lo e difundi-lo, compreendê-lo e fazê-lo presente nas tarefas específicas da mediunidade com o Senhor. Louvemos o Livro dos Médiuns através do estudo. E vamos aproveitar os minutinhos finais para convidar os irmãos que quiserem, no dia 13 de abril, de 8h30 a 13h, teremos o primeiro encontro espírita sobre o Livro dos Espíritos no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. O tema é Simplesmente Deus.
Quem quiser vir no presencial, José Gino 39. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, é só entrar no canal do Teresa Dávila, que serão todos muito bem-vindos e muito abraçados. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.